vez sobre esse debate, se houve tempo suficiente para debater sobre as principais questões neste momento. Na verdade, sempre falta tempo, né? Porque são muitas as questões e são questões que precisam de muita profundidade. 2 minutos, 1 minuto, fica sempre curto. Mas eu fico muito feliz com a oportunidade de poder estar participando de um debate. É a minha primeira vez numa chapa majoritária, então eu estou aprendendo muito, estou tendo essa oportunidade de aprender, inclusive até de participar de um debate, e eu fico muito feliz assim, porque geralmente vice, né, meio deixado de lado, mas eu acho que os últimos acontecimentos no nosso país mostraram que a gente tem que prestar bem atenção em quem a gente está elegendo na chapa, e eu acho que aqui é um momento que a gente tem de colocar as nossas ideias, né, um pouco pelo menos das nossas ideias, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende, contar um pouco da nossa história, quem a gente é. Então eu estou muito feliz, acho que é uma oportunidade para que a população de Porto Alegre escolha, porque as brigas, na verdade, entre os candidatos, eu acho que não trazem assim nenhum benefício para Porto Alegre. Tem 2 projetos que aí estão, muito parecido em algumas questões, muito diferente em outras. São 2 projetos que se colocam democraticamente para que a população de Porto Alegre possa, no dia 30 de outubro, fazer a sua escolha. Pois é, candidata, mas a senhora falou até da questão de que as brigas acontecem porque há um debate de ideias. Mas na campanha do Melo, agora no segundo turno, o embate está bem mais forte, assim, bem mais incisivo. A senhora concorda com essa postura do seu aliado, do seu candidato? Sim, na verdade eu não acho assim que esteja, eu que acompanho a campanha política, meu Deus, acho que desde que eu nasci, eu não acho que esteja assim tão forte esse embate, né? Talvez pode até ser que tenha subido um pouco o tom, mas é que a gente precisava fazer algumas explicações, porque a candidatura oposta, ela parecia que ela não tinha partido nenhum, sabe? Que ela vinha assim, não, agora é um novo, não, né? Uma nova atitude, sem partido, só com pessoas, e eu acho que vem um esclarecimento, né? Em primeiro lugar, que a outra chapa, a maioria dos partidos, está participando do governo Fortunati, o Partido Progressista, o PSDB, o PTB e vários outros que estão ali na outra coligação. Hoje, a minha chapa são 14 partidos, a outra chapa também. Então, acho que é só uma questão de esclarecimento, né, que vem sendo feita na televisão. Agora, eu, particularmente, sou contrária a qualquer tipo, assim, principalmente em questões pessoais, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, acho que o respeito é bom e acho que a própria população não gosta muito disso. Então, assim, no dia 30 isso tudo vai ser julgado, né? A gente fica aqui se defendendo, colocando as nossas propostas. Eu tenho maior respeito pela chapa do nosso adversário e acho que a população mesmo é que vai fazer essa escolha no dia 30 e a gente tem que respeitar a opção da população, mesmo às vezes a gente não concordando ou não sendo nós, né, a opção. Eu acho muito importante fazer um debate com os candidatos a vice, porque é uma oportunidade de conhecer um pouco mais quem é o eventual substituto na ausência do prefeito numa eleição. E a gente sabe que hoje é impossível administrar um município do porte de Porto Alegre com uma única pessoa. Então tu tem que ter uma parceria entre prefeito e vice para administrarem conjuntamente os anseios da sociedade. E eu fico muito feliz porque esse debate foi extremamente respeitoso, diferente do que eu tenho visto na campanha em rádio e televisão, e foi uma constatação de vocês mesmo, e a própria deputada Juliana entende que isso não é bom para a política. Agressões e pessoalização não é bom para a política, e infelizmente é o que eu tenho visto no rádio e na televisão do programa do Melo. Tu acorda ouvindo agressão, tu dorme ouvindo agressão. Essa é a velha política que acho que não faz bem para a sociedade, que acho que não faz bem para os eleitores. E claro, me parece que isso é muito fruto também de que o responsável pelas redes da campanha da Dilma veio agora para o segundo turno para fazer as redes da campanha do Melo. E tu vê o mesmo perfil de campanha. Infelizmente, isso faz mal para a política. Infelizmente, isso gera um descrédito. Infelizmente, isso gera uma rejeição da sociedade na política. E nós precisamos buscar a sociedade de volta para a boa política e não para essa velha política. Eu reparei que em pelo menos 2 momentos o senhor aproveitou a questão para responder, rebater críticas. Deixando para responder depois a pergunta, digamos assim, no caso da Carris, por exemplo,
o senhor fez essa constatação, porque se tem uma ideia de que a campanha de Marquesan poderia eventualmente levar à privatização da Carris. Gostaria que o senhor explicasse novamente com mais detalhes. O prefeito Marquesan disse aqui que quer transformar a Carris, aqui na Rádio Guaíba, quer transformar a Carris numa empresa modelo, num balizador da tarifa, fazer uma boa administração da Carris. Em momento algum disse em privatizar. O que ela não pode é dar 50 milhões de prejuízo. Então, criam este boato, fazem vídeos na frente da Carris, claro que nenhum dos funcionários sequer passou por perto, porque não tem muita simpatia pela candidatura Melo, e dizem que isso é a ideia de fim da segunda passagem. As empresas privadas que prestam serviço público de transporte em Porto Alegre, elas não estão tendo esse prejuízo, e elas têm a segunda passagem grátis. Então não é um problema da segunda passagem, o problema do déficit da Carris é de má gestão, é de má administração. Então sim, nós temos que responder. Dizem que o Marquesan tem 13 cargos comissionados em Brasília. Olha, ele poderia ter 25. Ele é o deputado federal que tem menos cargos comissionados em seu gabinete. Ele podia ter o dobro e ele tem a metade. É a diferença do governo Melo, que tem 1.069 cargos comissionados em Porto Alegre. Tem o dobro do que deveria ter. Marquesan tem a metade do que poderia ter. Melo tem o dobro do que deveria ter. São muito diferentes as propostas. Sim, entendi que o senhor respondeu essas duas questões. Se a sua chapa vencer, vai acabar a segunda passagem em Porto Alegre? É claro que não. As conquistas de Porto Alegre elas têm que ser respeitadas. O que não pode é a Carris dar 50 milhões de prejuízo por má gestão e não pela segunda passagem. Porque, repito, as outras empresas que não são públicas, que não são a Carris, elas também têm a segunda passagem grátis e elas não têm esse prejuízo. Então o problema é de má gestão. O que vai acabar em Porto Alegre, isso sim, é a má gestão. Eu acho muito importante fazer um debate com os candidatos a vice, porque é uma oportunidade de conhecer um pouco mais quem é o eventual substituto na ausência do prefeito numa eleição. E a gente sabe que hoje é impossível administrar um município do porte de Porto Alegre com uma única pessoa. Então tu tem que ter uma parceria entre prefeito e vice para administrarem conjuntamente os anseios da sociedade. E eu fico muito feliz porque esse debate foi extremamente respeitoso, diferente do que eu tenho visto na campanha em rádio e televisão, e foi uma constatação de vocês mesmo, e a própria deputada Juliana entende que isso não é bom para a política. Agressões e pessoalização não é bom para a política. E infelizmente é o que eu tenho visto no rádio e na televisão do programa do Melo. Tu acorda ouvindo agressão, tu dorme ouvindo agressão. Essa é a velha política que acho que não faz bem para a sociedade, que acho que não faz bem para os eleitores. E claro, me parece que isso é muito fruto também de que o responsável pelas redes da campanha da Dilma veio agora para o segundo turno para fazer as redes da campanha do Melo. E tu vê o mesmo perfil de campanha. Infelizmente, isso faz mal para a política. Infelizmente, isso gera um descrédito. Infelizmente, isso gera uma rejeição da sociedade na política. E nós precisamos buscar a sociedade de volta para a boa política e não para essa velha política. Eu reparei que em pelo menos 2 momentos o senhor aproveitou a questão para responder, rebater críticas. Deixando para responder depois a pergunta, digamos assim, no caso da Carris, por exemplo, o senhor fez essa constatação, porque se tem uma ideia de que a campanha de Marquesan poderia eventualmente levar à privatização da Carris. Gostaria que o senhor explicasse novamente com mais detalhes. O prefeito Marquesan disse aqui que quer transformar a Carris, aqui na Rádio Guaíba, quer transformar a Carris numa empresa modelo, num balizador da tarifa, fazer uma boa administração da Carris. Em momento algum disse em privatizar. O que ela não pode é dar 50 milhões de prejuízo. Então criam este boato, fazem vídeos na frente da Carris, claro que nenhum dos funcionários sequer passou por perto, porque não tem muita simpatia pela candidatura Melo, e dizem que isso é a ideia de fim da segunda passagem. As empresas privadas que prestam serviço público de transporte em Porto Alegre, elas não estão tendo esse prejuízo, e elas têm a segunda passagem grátis. Então não é um problema da segunda passagem, o problema do déficit da Carris é de má gestão, é de má administração. Então sim, nós temos que responder. Dizem que o Marquesan tem 13 cargos comissionados em Brasília. Olha, ele poderia ter 25. Ele é o deputado federal que tem menos cargos comissionados em seu gabinete. Ele podia ter o dobro e ele tem a metade. É a diferença do governo Melo, que tem 1.069 cargos comissionados em Porto Alegre. Tem o dobro do que deveria ter. Marquesan tem a metade do que poderia ter. Melo tem o dobro do que deveria ter. São muito diferentes as propostas. Sim.